Saudações, irmãos. Neste lindo domingo, vamos ter agora a nossa devoção, que vai ter como tema o vaso do oleiro. O vaso do oleiro é uma história que está no livro de Jeremias, capítulo 18. Iremos ler os versículos 1 a 6, ou seja, os primeiros 6 versículos do capítulo 18 do livro de Jeremias. Temos aqui um hino que diz vaso de bênção. Escutemos. Oremos. Deus, te agradecemos por este momento precioso que o Senhor nos proporciona. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine cada coração, a fim de conseguirmos perceber, interpretar e aplicar a Tua Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jeremias 18, versículos 1 a 6, na Nova Versão Internacional, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Ele o refez,
moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu uma palavra à comunidade de Israel. Será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. É um momento muito significativo do livro de Jeremias. Uma passagem conhecida que até é transformada, interpretada por cânticos. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Então, é esta passagem que hoje estamos a ter aqui. Às vezes cantamos este corinho sem que saibamos as suas origens, a sua história. Então, o capítulo 18 de Jeremias nos mostra isto. Eu quero aqui clarificar que trata-se de uma parábola, o que nós estamos a ler. Uma parábola é uma história. É interessante que as parábolas populares, famosas da Bíblia, são aquelas que Jesus nos deu no Novo Testamento. Jesus gostava muito desta forma de ensino, ele usava muitas parábolas, então o termo parábola logo nos faz lembrar do Velho Testamento, nos faz lembrar de Jesus e talvez surpreendentemente para alguns de nós, aqui em pleno Velho Testamento estamos também perante uma parábola onde Jesus, ou melhor, onde Jeremias é mostrado um episódio. Parábola é mesmo isso, é uma história, é algo que não necessariamente aconteceu, mas uma história baseada em fatos que se inserem num dado contexto. Uma parábola sempre fala de coisas que as pessoas a quem se destina percebem, é algo que tem a ver com o seu dia a dia. Então, é normal que olhemos para algumas parábolas da Bíblia e não percebamos o que está lá, porque realmente elas, na primeira instância, não estavam destinadas a nós e não se baseiam em histórias que nós conhecemos. Então, esta é uma ocasião em que o profeta Jeremias é mostrado, é revelado, é convidado por Deus a seguir o processo numa olaria. E ali o que nós temos é que há fabricação de vasos. O oleiro está fazendo vasos. O oleiro está ali empenhado no seu trabalho artístico. Quem é artista sabe que o trabalho artístico requer concentração, requer esmero, requer atenção, requer todos os detalhes para a finalização, mas no meio deste processo, o que nós vemos é que alguns vasos, o vaso se quebra, alguns vasos se quebram, se estragam. Nós vemos isso aí naquela passagem, que o vaso se estraga. Que coisa triste. Muito investimento de tempo, de recursos outros, para que o vaso saísse bonito, mas contra todas as expectativas, contra todo o desejo, o vaso não sai conforme o oleiro queria, não sai conforme seria de desejar. É triste quando nós investimos em algo, é triste quando nós nos concentramos numa obra, quando nós praticamos alguma coisa, quando nós nos sacrificamos num dado projeto, pensando que ele vai dar certo. Depois se estraga, depois se quebra, como dizem outras traduções bíblicas. O que nós temos que perceber aqui é que nesta parábola o oleiro é Deus e o vaso é a nação de Israel. Traduzindo isto ou transportando isso para os dias atuais, diríamos que o oleiro é Deus e o vaso somos nós. No processo da fabricação, no processo do nosso crescimento, existe
esta quebra, existe esta mudança, existe esse estrago. Nós não saímos perfeitos, nós não saímos puros, nós não saímos santos. Ou seja, entre o vaso e o oleiro, quando há uma quebra, quando há estrago, eu quero que fique claro que não é o problema do oleiro, é o vaso que não estava preparado, não estava em condições. Eu e você somos esses vasos imperfeitos, vasos que não damos certo. Deus está a querer nos fazer pessoas melhores, pessoas firmes, pessoas fortes, pessoas puras, pessoas santas. Mas neste processo de fabricação, por alguma razão, nós não nos deixamos moldar, não nos deixamos mexer perfeitamente como Deus iria desejar, como Deus queria que nós fôssemos. Então, aqui existe essa quebra, aqui existe essa mudança, aqui existe esta derrota, aqui existe este recuo. Irmãos, quando Deus trabalha em nós, Satanás nos quebra. Satanás nos sabota. Satanás nos parte, nos paralisa, nos deixa destroçados. E às vezes não ficamos paralisados, porque as ações diabólicas na nossa vida podem produzir vários efeitos. Um deles é ficarmos paralisados, estagnados, entrarmos em colapso, não fazermos nada. Isso é realmente uma derrota. É uma das coisas que pode acontecer. Mas eu quero que nós percebamos que, além disso, a outra coisa que pode acontecer é não ficarmos quebrados, mas sim nos desviarmos, andarmos no caminho errado, andarmos no caminho contrário àquele que Deus queria. Logo, nós, na mesma, não estamos conforme Deus queria que nós estivéssemos. Nós não estamos naquelas condições que o nosso Deus queria. Ou seja, Deus fez tanto esforço, Deus fez tanta concentração, deve estar de alegria, tanto cuidado conosco, mas nós nos quebramos. O que eu quero é que a palavra que nós estamos a ler aqui é o próprio Deus a dizer: olha, nação, comunidade de Israel, da mesma forma como o oleiro não desistiu do barro, não desistiu daquele vaso, eu, Deus também, ou seja, o nosso Deus, propriamente falando, diz que eu não vou desistir de vocês, eu não vou parar de vos moldar, eu não vou parar de vos fazer de novo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa quando nós encontramos esta promessa de Deus não desistir, Deus não se cansar, Deus não ficar saturado com as nossas imperfeições, com as nossas derrotas. É por isso que nós temos que ler aqui, nós temos que perceber aqui que Deus quer moldar o nosso caráter. Eu não sei como é que nós iríamos descrever o caráter de cada um de nós. Alguns têm um caráter agradável, outros têm um caráter desagradável. Eu quero dizer que esse caráter que tens, que as pessoas dizem que não suportam, não aguentam, dizem que és demais, Deus quer te moldar. Deus precisa desse caráter. Não és um caso perdido, não. Não és um caso sem solução para Deus, não. Não és insuportável para Deus, não. Esse caráter Deus quer buscar. Ele quer levar de novo para fazer um vaso novo, para te transformar num vaso melhor, para te transformar numa pessoa melhor. Eu quero que tenha isso na sua vida, que você não é um caso perdido. Deus quer te fazer melhor e Deus quer te fazer de novo. Ele determina o que fazer. Ele determina que tipo de pessoa você deve ser. Ele determina que modos você deve ter, que hábitos você deve ter, que forças você deve ter, que virtudes você deve ter. Ele também, sendo o oleiro, tem todo o direito e tem toda a capacidade para mudar os nossos planos. Senão ele não seria Deus. Nossos planos, em algum momento, se quebram, se estragam. Nossos planos ficam sem efeito.
nossos planos ficam totalmente baralhados. Eu quero dizer que Deus pode voltar a fazer tudo de novo. Deus pode pegar, quando os planos ficam destroçados, espalhados, Ele pega aquelas partes que estão ali quebradas e faz um vaso novo. Isto é algo que nos remete à ideia da soberania de Deus. Soberania de Deus é algo que tem a ver com a onipotência de Deus. É um Deus ilimitado. É um Deus que não pode ser paralisado por nenhuma circunstância, por nenhuma situação, nem de tempo, nem de espaço, nem de eventos que possam ocorrer no nosso dia a dia. Eu quero que nós percebamos, cada um de nós perceba isso, que não, ainda pode ser um vaso novo nas mãos do oleiro, pode ser um vaso transformado ao gosto do oleiro. Às vezes somos transformados ao gosto dos nossos pais, às vezes somos transformados ao gosto dos nossos namorados, nossas namoradas. São as pessoas que decidem que devemos ser, decidem aquilo que nós devemos ser, o que devemos fazer. Nesta manhã, neste momento, eu quero dar esta mensagem para meu irmão, para minha irmã. Você pode ser alguém que se ajusta àquilo que Deus quer, não é aquilo que os outros seres humanos querem. O importante, como chegar a esse nível, é aceitar que sejas um vaso nas mãos do oleiro. Não viva à deriva, não viva perdido, não viva de qualquer maneira. Viva aceitando a presença divina, aceitando a presença de Deus na sua vida. É um ponto de partida. Este é o ponto de partida para que Deus intervenha nas nossas vidas. É importante que nós abramos os corações. Abrir o coração, acima de tudo, é com um espírito de arrependimento, é com um espírito de reconhecimento de que eu preciso que Deus me faça de novo. Eu preciso que Deus me molde, Deus me mude, Deus faça de mim um projeto novo. É isso que vai fazer com que a nossa vida não seja a mesma, o nosso dia a dia não seja o mesmo, a nossa caminhada seja transformada por Deus. Não depende só da vontade divina, da soberania divina. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se entregar a Deus. Você tem que trazer a sua vida a Deus e reconhecer que Deus, eu tentei fazer coisas boas, eu tentei ser uma pessoa melhor, mas não consegui, fracassei, falhei. Agora, Deus, eu quero me entregar a Ti. Agora, Deus, eu quero Te pedir que esta minha vida o Senhor tome, esta minha vida o Senhor controle, esta minha vida o Senhor não deixe permanecer como está, não deixe ficar como está. Ou seja, eu quero que o meu Deus seja o oleiro e eu seja o vaso. A mensagem, irmão, irmã, é essa que eu trago neste momento, exortando, apelando, convidando a cada um de nós, cada um de vós, para que entregue a sua vida, para que aquelas coisas que não estão bem, aquelas partes que não estão alinhadas, sejam moldadas, sejam tomadas por Deus. Vamos orar por esta palavra, mas antes tem aqui uma música muito linda. Esta música talvez não conheçamos, deixe-me explicar um pouco o que está lá. É que algumas pessoas podem duvidar de ti, algumas pessoas podem não acreditar em ti. É nesse momento que Deus vai se aproximar. Se você se entregar, você dizer: Deus, faça de mim um vaso novo nas tuas mãos, mesmo que o mundo não acredite, mesmo que os outros não acreditem, mas eu me entrego a ti, faça de mim um vaso novo. Então, vamos nos deliciar, vamos sentir a bênção deste hino bonito, esta música bonita. Portanto
Quantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Oremos. Deus, obrigado por este dia, por este dom da vida, por esta palavra que o Senhor nos dá. Senhor maravilhoso, é agradável, é aconchegante, é confortante, reconfortante sabermos que nós podemos ter vasos nas mãos do oleiro. Seja Deus o tal oleiro nas nossas vidas. Talvez tenhamos outros que considerávamos como oleiros, tínhamos outras fontes às quais recorríamos. Nesta manhã, Pai, nós queremos recorrer somente a Ti. Por isso, Pai, tome e te pedimos a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Continuação de um domingo agradável.